Bom dia, turma! Mais um episódio por aqui. Hoje é dia 11 de setembro. Eu tô aqui tomando meu cafezinho. Tô vendo um movimento aqui na janela, então se tiver barulho, perdão. Mas preciso tomar um pouquinho de sol. E assim, essa semana aconteceram tantas coisas. Eu preciso dividir com você porque assim, eu tenho amigas pra cada coisa na vida, né? Eu acho. Tem coisas que a gente conta melhor pra uma amiga, tem coisas que a gente não conta pra outras, tem coisas que a gente fala só com uma amiga em específico, né? Enfim. E tem as amigas que a gente fala tudo. E eu acho que esse aqui é o caso. Esse podcast é o caso. É quase que um diário. Essa semana eu desci pra Lisboa e, meu Deus, foi tão importante pra mim ir pra lá, para além das coisas que eu aprendi, porque assim, eu fui lá, gravei uma aula na Fundação Saramago pros alunos que a gente tá fazendo leitura conjunta do ensaio sobre a cegueira. E foi incrível, e também eu fui pra um congresso de educacional muito, 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 muito bom. Gravei vlog pra vocês. Porque eu acho interessante ver os bastidores dessas coisas, né? Porque a gente só aparece no Instagram dando close, né? Nossa, olha eu aqui. Nossa, que tudo lindo, perfeito. Mas eu acho interessante ver os bastidores das coisas, sabe? Enfim, gravei, tá lá no canal já, sai vídeo no canal todo domingo. E aqui, inclusive, os episódios são toda quarta-feira. Porque a gente tem que organizar os desabafos. Você tá me entendendo? Então, toda quarta, todo domingo tem que ter. Às vezes não tem. Que aí é porque eu sou professora, né, gente? Então, também às vezes não dá. Mas, enquanto dá, a gente vai equilibrando os pratinhos. Mas esses são os 2 dias que nós nos vemos. E, meu Deus, tá tendo mó briga aqui na rua. Ai, estacionaram o carro na frente da garagem do moço. Aí é difícil também, né, meu filho? Eu ia estar. Bom, mas enfim. O que acontece? 7 horas da manhã. Eu vou ler um negócio, assim, que eu acho que a gente nunca parou pra. Eu mesma nunca parei pra ler, pra interpretar, pra entender. E aí eu acho que vai fazer sentido com uma lista que eu fiz na minha cabeça de coisas que eu faço pra. Ai, pra melhorar, pra viver, pra estar presente na vida, pra. Sabe? Amar a vida. E antes, essa semana eu fiz uma descoberta muito importante na minha área profissional e eu queria dividir, porque essas coisas a gente repassa, né? É, por muitos anos na vida, eu fui aquela pessoa que achava assim, ó. Ah, eu vou ser feliz quando eu me formar em pedagogia. Aí depois era, quando eu me formar em letras. Aí depois era quando eu me formar no mestrado. Depois era quando a minha vida amorosa é isso. Depois era, quando as minhas amigas, quando eu morar em tal lugar, quando eu fizer tal coisa, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. E é aquela coisa, né? Felicidade não é uma questão quantitativa, não é uma questão de compra também, não é uma questão de chegar. A felicidade não tá na portinha número 2 da casa 50 e você bate lá na porta e vem aqui, minha filha, vamos tomar um café ali. Então, nos últimos tempos, eu me mudei muito, fisicamente falando, mas o que mais mudou pra mim foi a forma como eu fui desapegando dessas minhas complexidades perante a vida. Então, eu não acho mais que o resultado final é a chave da coisa. Pelo contrário, eu acho que viver os processos de uma maneira gostosa é importante. E eu sempre pensei assim, quando eu tiver, assim, num status legal dentro da minha carreira, eu não vou mais ter vergonha de falar em público. Quando tal coisa acontecer, eu vou ter firmeza. E aí, bom, nesses eventos acadêmicos que eu acabei indo, eu reparei que eu não podia mais ser aquela pessoa toda fofinha, toda envergonhadinha, toda queridinha. Isso tem 27 aninhos. E aí, sabe, assim, eu acho que em algumas apresentações eu já cheguei a falar assim: ai, gente, tô tão nervosa, mas vamos lá. Ninguém precisa saber que a gente tá nervosa. Tem que fazer a maluca, a segura de si. Vou apresentar aqui um jogo de futebol. Eu sei alguma coisa de futebol?
Não, então eu estudo e eu chego lá e eu apresento o que eu estudei, com firmeza, com força, porque eu me preparei para aquilo. Sabe? Essa coisa de, ai, eu sou toda menininha, ai, que linda, nossa, que pequenininha que você é. Não, pode chegar em ambientes acadêmicos assim. E é engraçado porque é engraçado mesmo, é ridículo, na verdade. Porque quando eu tinha lá os meus 19 anos, eu não tinha filtro, né? Acho que era isso. Não tinha bom senso, não. Eu peguei uma turma de ensino médio pra dar aula, num contexto, assim, numa situação. Já tem um episódio aqui enorme sobre minha trajetória acadêmica. Depois você corre lá pra ver. Mas aí eu cheguei naquela escola e eu era muito nova. Então, na hora de fazer a entrevista, né, a aula teste, tem todo um processo pra você se tornar professor dentro de um colégio, né? Digo de colégio particular, né? Me fizeram uma série de perguntas e eu respondia e tal. E aí falaram assim, você não acha que a sua idade vai atrapalhar, né? Os próprios diretores. E eu falei assim, claro que não, tô preparadíssima, tô prontíssima, tô cursando, tava terminando pedagogia, eu já tinha terminado pedagogia. Não. Então eu tinha 20. Sei lá, porque pedagogia foi 3 anos, então já era formada. E eu já tinha trabalhado com educação infantil, enfim. Sei que eu me organizei no episódio lá, eu peguei as fotos, fui vendo as datas, então não preciso lembrar disso agora. Pois bem, vai lá no episódio de minha trajetória até o doutoramento, que eu contei tudo. Mas o ponto é, eu lembro que eu tinha uma segurança, porque eu queria tanto aquilo. Porque eu queria, eu precisava ser professora de literatura. Então, a oportunidade que caísse no meu colo, mas ia ser com unhas e dentes. E, ultimamente, eu comecei a me tornar a pessoa mais insegura do mundo. Então, assim, Bruna, vem dar uma palestra aqui na Federal. Pô, tanto você não convidava pra dar uma palestra na Federal? Aí eu falava, mas sabe o que é? Que eu tenho vergonha. Minha filha, você é maluca? Sabe? Não dá raiva, às vezes, de mim? Eu fico pensando, por que você é assim? Se te chamaram, é porque, né? Então vai. Só a oportunidade na tua porta, minha filha. Você vai falar não? Como que não fala? Mas eu tava me tornando essa pessoa, assim, muito envergonhada. Com muitos... Acho que não era uma questão de autoestima profissional, porque eu tenho muito centrado na minha cabeça. E eu espero que você também tenha isso. Que, assim, talvez eu só não sou ainda, nossa, incrível, dou as aulas mais perfeitas do mundo, porque eu sou nova. Tenho isso na minha cabeça. Eu acho que quando a pessoa tem uns 50 anos, que já teve lá 30 anos de carreira, a gata, ela sabe mais, entendeu? A gata, ela... Eu realmente acho que na minha profissão, eu me esforço muito, eu tenho muito orgulho das minhas aulas, mas eu sei que eu não tive tempo no planeta Terra para ser, tipo, the best, sabe? Nossa, essa professora arrasa e detona. Mas calma lá que eu vou chegar, vou ter 50 anos, né? Se eu sobreviver, até, porque o mundo tá em ebulição, né? A camada de ozônio, não sei o que, não sei o que. Se existe mundo ainda, enquanto der, eu vou me aperfeiçoando. E pronto. Mas nesses lugares, nesses eventos, pra falar com pessoas importantes, eu era toda coitadinha. Ai, meu Deus, nossa, toda fofinha. E agora, eu tô fatal. Eu tô... Não, eu tô super... Eu não estou assim dentro de mim. Mas eu estou fingindo até acontecer. E então eu queria chegar nesse ponto com você aqui. Vamos parar nas nossas carreiras, nas nossas profissões, de pelo menos não agir com firmeza. A gente ainda pode ser mole que nem a gelatina, mas a gente vai ficar ali sólida como uma rocha. Eu acho que foi vê lá o vlog, assiste o meu vlog de domingo, desse evento educacional e tudo, pra você entender, assim, eu acho que a gente precisa ter mais firmeza na forma como a gente se coloca, principalmente nos lugares que a gente quer estar. Porque se eu quero participar dessas coisas, se eu quero estar nesse meio, se eu quero crescer dentro disso, como é que eu não vou saber me comportar ali dentro? Toda vez eu vou ficar agindo, então, sabe, eu tô nervosa, meu. Não dá. Não dá. E outra coisa, né? A gente aqui estuda pra um caramba, trabalha, faz não sei o que pra tá nervosa.
Não, tinha que estar insegura se não fizesse nada da vida, né? Aí ia ter um problema mesmo. Mas enfim, eu fui lá na casa do Saramago e eu peguei um livrinho que é de Discursos de Estocolmo, que é o discurso que ele fez, o primeiro aqui, de 7 de dezembro de 98, que foi do dia do Nobel. Eu comecei a ler e olha só, assim, eu sempre passo esse texto para os alunos verem, não, olha o que ele falou no Nobel, porque eu acho demais o fato do cara ser tão humilde, tá recebendo um Nobel e falar de coisas tão simples, enquanto todo mundo que recebe um Nobel faz discursos mirabolantes, com palavras difíceis e complexas. E nossa, que incrível, ganhei um Nobel. O Saramago chega lá, na humildade dele, fala, pô, meu, você acredita, eu vim de uma família muito humilde. Não sei nem como isso aconteceu aqui, sabe? Tive que estudar, tive que ralar, tive que crescer, tive que entender. Ele é humilde nas palavras e eu acho isso muito legal. Eu vou ler aqui. Então, discurso de pronunciamento na Academia Sueca, 7 de dezembro de 98. Gente, é linda. O homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever. Às 4 da madrugada, quando a promessa de um novo dia ainda vinha em terras de França, levantava-se da enxerga e saía para o campo, levando ao pasto a meia dúzia de porcas cuja fertilidade se alinhavam a ele e à mulher. Viviam dessa escassez os meus avós maternos, da pequena criação de porcos que, depois do desmame, eram vendidos aos vizinhos da aldeia, a Zinhaga de seu nome, província do Ribatejo. Chamavam-se Jerônimo Meurinho e Josefa Caxias, esses avós. E eram analfabetos, um e outro. Enfim, o discurso continua, mas eu acho a coisa mais linda esse começo. O homem mais sábio que eu conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever. A pessoa tá ganhando um Nobel de literatura. E ela vai e fala, não, olha, tudo bem, beleza. Nós dominamos aqui a palavra, aparentemente. Mas a pessoa mais inteligente que eu conheci não sabia nem ler nem escrever. E eu penso muito sobre isso porque eu acho que na escola da vida a gente precisa se formar. Tudo bem quando uma pessoa não quer fazer uma faculdade. Eu, Bruna, não vem dessa realidade. Eu tinha que estudar, eu tinha que correr, eu tinha que... O estudo era a única forma, gente. Não tinha como. Não tinha como. Então, pra mim, quando eu vejo hoje que a galera tem até mais possibilidades também com o advento da internet, ou porque, sei lá, vem de uma família melhor, então... A gente também tem um discurso um pouco problemático com relação aos estudos, né? Ah, estuda que você chega lá. E eu sei que isso aí tem muitas camadas, porque a gente estuda e também não tem emprego, né? Mas a questão aqui, eu acho que é a gente olhar pra esse lado da vida. Então, assim, tudo bem. A gente estuda, a gente trabalha, a gente se esforça, mas e ser formado na vida? E ter o clique de prestar atenção na vida em si. Quando que eu ia pensar, assim, que o Saramago ia chegar no Nobel e falar, olha, eu não sou tão inteligente quanto você. É basicamente isso que ele fala, né? Olha, a pessoa mais inteligente que eu já conheci era alguém que não sabia nem ler nem escrever, tá? Porque na minha cabeça, a pessoa mais inteligente é uma pessoa que ganhou o Nobel, só que não é por aí, não é só por aí a vida. E a gente fica esperando essa tal dessa vida com resultado, né? Então, assim, eu vou ser feliz depois que eu me formar, eu vou ser feliz depois que eu tiver o relacionamento tal, eu vou ser feliz depois que eu tiver tal emprego, morar em tal casa, em tal cidade, fazer tal coisa. E a vida? Ai, a vida não é assim. Não dá pra ser, não dá pra ficar esperando, não dá pra comprar uma passagem só de ida no ônibus 50 lá pra felicidade, ele vai deixar a gente lá no pontinho final. Chegamos aqui na felicidade, agora todo mundo é feliz. A gente cria essas coisas na cabeça, né? Do tipo... Eu nunca vi alguém falando assim, nossa, realmente, depois que eu me formei na faculdade, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Não existe isso. E é tão importante ser feliz no processo das coisas, mas durante, tudo vai se tornando meio que difícil demais, um tormento demais. E eu não digo só pelas dificuldades do dia a dia, eu digo na questão emocional. Então, eu comecei a fazer coisas pra me lembrar dessa
desse brilho nos olhos, dessa alegria. E aí eu comecei a estar presente na vida. Então eu tenho um recurso que se chama escrita terapêutica. Tem um vídeo lá no meu canal, inclusive, que é só sobre esse raio desse escrita terapêutica. Que você literalmente abre um caderno em qualquer momento, um único caderninho, você pega um só, tá? Não vai ter 30, um pra cada tema. Vai ter um caderninho que você vai anotar tudo, o teu mundo ali. Quando eu tô assistindo um filme e eu gosto de uma frase, eu anoto ali. Quando eu tô ouvindo uma música e ela me desperta alguma coisa boa, eu escrevo a música toda ali. Eu escrevo desabafos, eu escrevo surtos, eu escrevo sobre alunos, eu escrevo sobre família, eu escrevo sobre raiva, eu escrevo sobre alegria. Eu voltei dessa semana lá embaixo, escrevendo no caderninho todas as coisas que eu vi que eram importantes, essas mudanças, todas as coisas que eu quero ser, que eu quero fazer, no meio das pessoas que eu quero estar. Sabe, ter um lugar assim pra você desabafar fora da cabeça, pensar sem julgamentos. Eu tenho esses caderninhos e eles me ajudam muito. Eu não sei porque que eu nunca falei deles aqui. Pra ter uma noção, eu anoto nele até a receita de um bolo que eu quero fazer. Sabe, eu anoto tudo. E é tão gostoso porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu preciso no dia a dia de artimanhas. Se eu acordar, pegar o celular e for ficar esperando o horário das minhas aulas, acabou. Esquece o meu dia. Já sei que eu vou ficar o dia todo ansiosa, porque já processei um monte de informação, já fiquei no feed, já fiquei respondendo as pessoas, e e-mail, não sei o quê. Então eu acordo, eu venho aqui pra janela, eu pego meu café, tomo meu café, penso um pouco na vida, dou uma arrumada no que precisa ser arrumado, vou pensando no meu dia a dia. Vou treinar, volto 8 horas, começo a dar as aulas, começo a viver, tal. Eu só pego no celular depois. Na verdade, eu pego no celular, por exemplo, no treino. Vejo ali WhatsApp, vejo se tem alguma coisa urgente. Mas eu não fico consumindo, sabe? Eu comecei a controlar o meu consumo. E aí eu consumo as coisas no meu horário de almoço, de uma maneira neutra, sabe? Porque o que acontece? Eu tive que aprender a não atrapalhar o meu próprio dia. Porque eu atrapalhava o meu próprio dia, atrapalhava a minha própria qualidade de vida, tentando estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sabe? Eu sempre, inclusive nas amizades, né? Nossa, eu era a amiga mais presente do mundo, só que assim, não dá pra administrar. Ser presente pra todos os alunos, ser presente no meu doutoramento, ser presente na minha família, ser presente nos meus amigos, ser presente nisso, ser presente naquilo, e a casa, e a vida, e eu não sei o quê. Tem que fazer uma unha também, né? Fazer uma escova no cabelo, eu não vou ficar descabelada, pelo amor de Deus. O mundo pode estar acabando. Eu estou com o meu cabelo alinhado. Não quero saber. Não quero saber. Ser feia não vai ser um dos meus problemas. Ai, gente, desculpa, mas é que assim... Não, eu não funciono mais. Eu sei que pode parecer a coisa mais fútil do mundo, mas eu estar bem com a minha aparência, assim, eu tá com meu cabelo penteado. Eu não tô falando de passar 2 quilos de maquiagem. É uma coisa muito importante pra mim. Ai, Bruna, mas você é fútil. Então, eu sou fútil. Não vou ficar descabelada. Eu não vou sentar na minha cadeira e dar aula de pijama. Eu vou estar arrumada para os meus alunos. Ai, mas isso não precisa, não é necessário. Na sua sala de aula, você faz o que você quiser. Ai, porque às vezes... Eu fico recebendo uns comentários no YouTube, assim, do tipo, quando eu gravo a minha semana de aulas. Nossa, Bruna, você se arrumou, você dá aula em casa. E tudo bem, né? Quando eu vou dar uma palestra ou quando eu vou dar aula fora de casa, normalizam. Tudo bem você se arrumar. Beleza, pode dar aula arrumada. Agora, quando eu tô em casa, parece que as pessoas se incomodam. Ué, mas por que você se arrumou pra dar aula em casa? Porque eu não sou fubanga! É óbvio que eu não faço uma baita maquiagem. Não é nem isso, às vezes nem passo maquiagem, só um protetor solar. Mas eu vou, minimamente, ali arrumada, eu vou estar, sem bafo. Ué, oxi, tem que pedir licença pra se arrumar. Falando nisso, né, em pedir licença pra se arrumar, gente, eu vi ontem o apocalipse na internet. Porque, tá vendo, eu gosto de dar uma olhadinha no TikTok à noite, porque eu e a Ju, a minha amiga aqui, ó, que a gente sempre faz episódios sobre o Glow Up. Eu e a Ju, a gente se manda TikTok all the time, né? Então, é uma delícia, porque eu nem olho mais o feed. Eu fico vendo as coisas que ela me manda.
Porque são sempre vídeos certeiros, assim, coisas boas, coisas engraçadas, enfim. E aí ontem, gente, não dava para usar o TikTok. Porque tem uma menina que é do mundo fitness, que ela chama Manu City. Acho que ela é de Curitiba, ou é de São Paulo. Eu não sei de onde ela é. Só sei que a menina, ela faz, sei lá, 60 mil esportes e ela faz academia. Não, ela faz academia, faz 60 mil esportes e ela faz medicina. E aí ontem ela fez um vídeo falando que ela desistiu de medicina porque ela, ponto, não gosta não tava feliz ali dentro, ou sei lá, porque apareceu outra oportunidade na vida dela. Eu sinceramente não assisti o vídeo inteiro porque tinha 8 minutos. E aí, gente, o TikTok, você rolava, você fazia um scroll assim na tela de TikTok. Eu fiquei completamente chique, chaque, choque. Porque na minha cabeça, né, no meu mundinho, todo mundo do TikTok parou ontem para falar do fato da menina não fazer mais medicina, que era óbvio, que ela tirou a vaga de alguém, que ela fez isso, que ela fez aquilo, que ela não sei o quê, que ela isso, que ela aquilo. E gente, eu sinceramente, eu só queria ver cachorro correndo na grama. E o TikTok inteiro, que é Manu City, que é Manu City. E eu pensando assim, gente, não é possível. Não é, mas assim, não é possível que alguém consiga abrir o celular que comprou com o suor do próprio rosto e se irritar. Gente, se alguma coisa, se Manu City me irrita, se alguma blogueira que eu vejo falar alguma cagada, eu tenho pavor no TikTok de umas blogueiras que ficam falando de conselhos de relacionamento, que ela chegou assim, hoje eu vou te dar uma lapada. É o seguinte, se o cara não abriu a porta do carro pra você, ele não serve. Eu tenho pânico. Deve ajudar muita gente. Beleza. Mas eu já tenho... Eu sou filha única. E eu já tenho as minhas certezas muito bem estabelecidas, né? Meu pai me criou sozinho. Tudo bem, teve esse desfalque aí da questão materna. Mas o meu pai sempre me criou muito ligadinha nessa parte amorosa. Então... eu não sou uma pessoa que fica lá, ó céus, ó flores, raios que o parta, beleza. Então pode ser que realmente não seja um conteúdo pra mim. Mas aí, por exemplo, eu não acho que é um conteúdo pra mim, eu acho inclusive meio estranho. O que eu faço? Eu bloqueio a pessoa pra não aparecer mais no meu feed. Mas, aparentemente, o TikTok inteiro continua vendo as coisas dessa menina, dessa tal do Manu City, gente. Que sofrimento deve ser você não entender que você pode bloquear alguém que você não quer acompanhar. Mas tem uma coisa que eu faço com prazer na vida, é bloquear o pessoal. Eu bloqueio no Instagram. Eu só bloqueio em pessoa. Eu bloqueio o Facebook. Sabe aquelas páginas no Facebook que fica enchendo o saco, que fica pondo uns vídeos nada a ver? Bloqueio. No LinkedIn, bloqueio o que eu não quero. No TikTok, meu, eu sem brincadeira, deve ter mais de umas 2.000 pessoas bloqueadas. Todo mundo que aparece no meu celular, que eu comprei com o meu dinheiro, com o suor da minha testa, e eu olho e falo, não gostei da cara dessa pessoa, bloque. Não existe outra possibilidade pra mim, assim. Não vou perder meu tempo com isso. E pronto. E aí eu fiquei vendo isso e realmente tem muitas problemas. A gente poderia usar o caso Manu City em provas. Pra gente conversar sobre muita coisa, consciência de classe e tal. Mas assim, você acha mesmo? Eu vou pegar o meu celular e vou me estressar. É que eu não sei, assim, eu fico pensando que as pessoas, elas estão muito, muito preocupadas com a vida dos outros, assim. Mas é muito preocupada mesmo. Que muda? Infelizmente, esse é o ponto. Infelizmente não vai mudar nada a nossa indignação, sabe? Mas tem coisas que mudam, sim. A nossa visão de mundo, a nossa perspectiva de mundo. Apesar de eu achar que, de certa forma, a gente refletir num popular coletivo sobre uma pessoa que, sei lá, ocupa uma vaga, que não... ai, que precisa ou que não precisa, sei lá, também. Não quero ficar a par dessa situação. Eu tô falando só pra tentar dar um exemplo. Que é o seguinte... eu acho importante a gente ter consciência sobre as coisas. E eu tô lendo agora o Ensaio sobre a Cegueira com a turma. E a primeira vez que eu li Ensaio sobre a Cegueira do Saramago foi... sei lá, eu tinha uns 18. Eu tava na faculdade de letras. E eu lembro que até
quando eu peguei, assim, eu falei, nossa, a professora Jucimara, acho tão difícil e tal. E ela falou assim, não, não é difícil, porque eu tinha um medo, sabe, nossa, é um Nobel. E eu sei que agora, quase uma década depois, os 30 estão chegando, hein, gente? 30 é a idade do sucesso. Mas agora, quase uma década depois, isso aqui tá explodindo a minha cabeça de um tanto. Tá sendo tão precioso fazer essa leitura. E acho que mais ainda com a turma, porque a galera, eu chego com todas as teorias, com todas as coisas, né? Porque no mestrado eu estudei muito Saramago, tem muito texto de apoio, tem muito material legal, né? Ainda mais nas aulas da fundação. Tem muita coisa preciosa sobre Saramago, né? E por mais que eu tenha tudo isso, todo esse respaldo, escrever artigo, e, tenho contato com os professores mais incríveis que vocês possam imaginar dentro, porque aqui em Portugal não é nem, como é que eu chamo assim, não é nem difícil ter acesso a esses professores, né? É por isso que eu vim pra cá, né? Pra poder estudar com os caras, né? Mas não é difícil e tal, mas assim, mesmo assim, quando você junta uma turma que tá todo mundo lento, tá todo mundo engajado, tá todo... eu não sei o que aconteceu nessa oficina, foi a coisa mais surreal, porque as pessoas não abandonaram a própria ideia, a própria perspectiva. As pessoas pegam tudo que eu passo, todos os respaldos, todas as análises, e elas se colocam ali. Teve uma discussão na quarta-feira passada, que tem uma cena do livro em que as mulheres aqui passam por uma situação muito complicada. E, eu passei toda a teoria, todas as análises. A galera pegou toda a análise e foi pondo pontos em cima de um... Olha, eu juro, gente, assim, é digno de pegar essa oficina que a gente fez e fazer um artigo, publicar, porque análises do cotidiano de leitores tão legais. E eu acho que a vida precisa ser mais sobre isso e menos sobre coisas fúteis na internet. Não que sejam coisas fúteis, porque eu acho que a gente reflete, a gente parte de um princípio dentro da internet falando sobre assuntos importantes. Eu acho muito interessante esse olhar. Mas você ter a criticidade de um livro, de você pegar e esmiuçar aquilo e sentir isso, é como o Saramago estava falando. As pessoas mais inteligentes que eu já conheci não eram formadas nas melhores faculdades. Pelo contrário. Não sabiam ler nem escrever. E eu acho muito importante, quando a gente está falando sobre análise, sobre social, olhar para pessoas que não são da nossa bolha, né? Então, ali no nosso grupo tem gente de todas as áreas. E tem gente também que tá lendo, tem mães ali que estão lendo, tem pais ali que estão lendo, que trazem essas reflexões sobre a cegueira para a própria vida. Nossa, tem uma mãe lá que ela fica comentando sobre a como é que chama? A invisibilidade, essa palavra, a invisibilidade que você tem numa sociedade quando você se torna mãe. E porque o livro fala muito sobre as lacunas sociais, sobre você ser invisível em certas partes, você ser cego para outras coisas. E eu achei fantástico. Eu nunca tinha pegado um ensaio sobre a cegueira e pensado por essa ótica. Mas também nunca tinha parado e pensado sobre a ótica desse ambiente dentro de um trabalho, como tem alguns advogados ali que estavam falando sobre o assunto. Sabe, eu acho tão rico a gente se unir de perspectivas diferentes. Por isso que eu falo, tem que pegar e anotar. Tem que pegar e estar presente na própria vida, sabe? Parar de correr. Não sei o que está acontecendo, que ultimamente todo mundo, eu me incluo nisso, a gente corre para tudo. Acho que na sociedade moderna, nessa modernidade líquida que a gente está vivendo, tudo virou corrida. E aí eu parei para pensar assim, tá, como que deveria ser então essa rotina que na minha cabeça eu deveria ter? Porque a internet acaba influenciando a gente, né? Então a gente pensa assim, não só a internet, a sociedade num todo. Antes da internet também havia essas pressões, né? Mas eu fiquei pensando assim, nossa, preciso
acordar, treinar, fazer isso, fazer aquilo, tomar remédio e fazer academia, e depois ir outro esporte, e trabalhar, e 10 horas de trabalho por dia, e dormir 15 horas por noite, e ter isso e aquilo, e sair com as minhas amigas, e estudar, e fazer inglês, e fazer isso. Quando eu parei pra pensar, eu olhei e comecei a rir, eu falei, isso é humanamente impossível. Então eu já tô atrasada. Simplesmente eu comecei a aceitar que eu não vou ter tempo pra tudo na vida. Então eu tô correndo por quê? Juro pra vocês, gente. Eu cheguei ao ponto de assistir conteúdo no YouTube na velocidade 2. Mas por que raios eu tô atrapalhando todo o meu sistema cognitivo? Já tem aula, inclusive, sobre leitura dinâmica lá no YouTube. Eu gravei um vídeo inteiro falando sobre leitura dinâmica. E nesse vídeo eu falo sobre todo o sistema operacional neurocognitivo, que muda ali a plasticidade do nosso cérebro quando a gente faz essas leituras corridas, e principalmente quando a gente vicia o nosso cérebro em ouvir áudio na velocidade 2, em ficar nas redes sociais vendo tudo na velocidade 2, passando o olho nas coisas. Essa correria tá atrapalhando tanto o nosso cérebro, tá viciando tanto a gente. E aí o que acontece? A gente não consegue mais ficar desligado. A gente não consegue mais passar um tempo do dia sem ouvir nada, sem fazer nada. E isso atrapalha o nosso sistema cognitivo. Vocês estão entendendo que a gente está assim, retrocedendo cognitivamente? Enquanto antes a gente usava, por exemplo, a internet para aprender, para expandir, para ser mais fácil, para ter mais conteúdo, para isso, para aquilo, agora a gente tá regredindo. Porque, e eu parei pra pensar nisso. O Saramago, numa entrevista, ele fala a seguinte frase. Que no futuro, provavelmente, haveriam mini televisões. Eu achei incrível, porque realmente a gente tem o YouTube hoje. No futuro, provavelmente, vão haver mini televisões e as pessoas vão poder fazer os canais particulares delas. Ele basicamente descreveu o YouTube. Só que é muito tempo atrás. E aí, ele pega e fala assim... Vamos supor, então, que chegasse na minha casa 500 jornais. O que me acrescentaria no dia a dia ler 500 jornais? Primeiro que eu nem conseguiria ler 500 jornais, mas vamos supor que eu tentasse ler 500 jornais. A qualidade da minha leitura não ia ser igual. O aprofundamento de compreensão daqueles jornais não ia ser igual. Pra que eu vou ler 500 jornais? O que eu vou lembrar de 500 jornais? De nada. Então a gente tá num momento social que a gente fica fazendo muitas coisas e no final a gente não faz nada. Vamos lá, vou fazer um exercício aqui, eu e você. Qual foi, sei lá, o 5º vídeo que você viu no TikTok hoje? Você lembra? Foi útil? Pode até ter sido. Se foi uma receita que você viu, que você salvou. Alguém falando alguma coisa, mas na maioria das vezes a gente fica consumindo coisas. Pra quê? Sabe? Pra quê? E aí eu comecei a usar as redes sociais agora de uma maneira mais estratégica. Primeiro que eu tô na fase obsessão em aprender inglês. Ai, aperfeiçoar esse negócio, porque não dá, gente. Bate na porta. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na sua porta. Polícia Federal, sua desgraçada, por que você ainda não fala o inglês perfeito? Não é que eu não fale o inglês perfeito. É que, em minha defesa agora, não é coisa da minha cabeça, não é perfeccionismo meu, não. Mas eu tenho aquele inglês do dia a dia, né? Já falei com vocês sobre isso. E eu preciso de um inglês bem acadêmico. Porque eu tô num doutoramento. E porque as apresentações são muito sérias, são ambientes muito sérios. Então não dá pra eu ficar comendo palavra fonética. Não dá pra eu ficar abreviando coisa. Não dá pra eu falar, sei lá, she doesn't. Não, é she doesn't, mas assim, por exemplo, nas músicas a gente escuta she don't blá blá blá, pra ser foneticamente bonito, né? Mas é errado falar assim no dia a dia. Então, numa apresentação, eu tenho que saber falar she doesn't, não she don't. Enfim, tô explicando uma regra gramatical aleatória, mas eu tô nessa obsessão. Então, eu sigo lá coisas de inglês. Sigo lá, sabe o quê? Coisas que acontecem na cidade. Você segue a sua cidade?
eventos da sua cidade, do teatro da sua cidade? Você sabe quando vai ter uma orquestra, um negócio ou outro? Eu acabei de ir em uma gratuita. Se eu não seguisse eles na internet, no Instagram, eu não ia saber. Segue lá o autor do livro que você gosta, que ele vai dar uma palestra em algum lugar. Segue lá a página que faz um evento, uma artes plásticas, um museu não sei o quê, porque às vezes tem entrada gratuita. Sabe? Usar isso pro seu benefício próprio. Eu só soube agora dessas coisas nessa semana, porque a minha amiga, a Filipa, ela segue essas páginas educacionais e ela falou, bom, vai ter um evento aqui, vamos se inscrever, se a gente passar a gente vai, e a gente faz isso, e a gente faz aquilo, e foi. Não gastamos um eurinho pra tá ali. Mas é você ter esse clique, sabe? De não usar isso só pro social. Eu sei que a gente chega em casa à noite, cansado, a gente quer ver uma coisa fútil. E tudo bem ver coisa fútil. Eu também sigo coisa fútil. Mas eu acho importante também seguir ali, né? Ó, a Bruna ali falando de um autor. Às vezes você nem conhecia Saramago. Pronto, ouviu esse episódio, já sabe que existiu Saramago. Que faleceu, infelizmente, em 2010, recente. Inclusive, ai, gente. Essa semana eu fui na Feira do Livro do Porto. Eu conheci a Pilar Del Rio, que foi a viúva de Saramago, né? A esposa dele. Pessoalmente. Conversamos, tirei foto com ela. Foi tão gostoso. E se eu não tivesse atenta à Feira do Livro, eu não ia saber que a Pilar ia estar lá. E eu nem sei como que eu tive a oportunidade. Os astros, assim, a vida falou, bom, essa garota, às vezes ela passa por tanto perrengue, vamos dar um momentinho de glória pra ela. Me colocaram na frente da mulher pra falar com ela. Então, assim, foi um acontecimento pra mim. Uma coisa muito, muito importante. Tocar na Pilar, porque tecnicamente, se eu toquei na Pilar e ela tocou no Saramago, eu pseudo toquei no Saramago, que tocou no Nobel. Então, se a gente parar pra pensar, eu toquei no Nobel. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a preciosidade disso? Então, enfim, fica aqui as dicas pra gente não se gastar tanto. Estar nos lugares certos. Fica estratégica nas coisas, no seu trabalho, na sua vida. Frequente os lugares que você quer frequentar com intencionalidade do porquê das coisas. Pensa sobre a sua vida, escreve sobre a sua vida. Olha, eu faço mapa, eu faço slide no Canva. Slide no Canva. De tudo que eu vivi, pra eu não esquecer. De tudo que eu vou viver. De como tá sendo a semana. Das coisas que eu quero. Das coisas que eu não quero mais na minha vida. Coloca até foto. Coloca o print print no WhatsApp. Olha o que essa pessoa me falou, nunca mais. Sabe? Tem que... Eu acho que assistir um pouco a própria vida também é bom. Porque daí de fora a gente consegue ter outras perspectivas, né? Novas opiniões. Enfim, corre lá no canal, assiste o vlog que eu soltei domingo e assiste o vlog de escrita terapêutica, que eu acho que vai ser muito bom. E fica o convite para você fazer parte da leitura do ensaio sobre a cegueira. Os encontros estão ficando gravados, então é só você chegar chegando. A gente ainda tem até o final do mês de setembro, então vai ser muito legal. Beijinhos e até a próxima.